Queridos, graça e paz. Salutar, muito bom estar com vocês, numa manhã chuvosa. Cumprimento a todos também que estão na internet, que Deus possa abençoá-los. É sempre bom estar aqui. É sempre bom estarmos no lugar onde somos acolhidos desde a abertura do portão de estacionamento. Então, é uma igreja onde nós vemos o amor de Deus. Louvar a Deus pela vida da irmã Sônia, que sempre é o anjo de Deus para nos trazer aqui, aos demais irmãos, a vitalidade que o Otan tem, com 65 anos. Continue te abençoando. As irmãs que foram lá em casa também, que Deus abençoe vocês pela iniciativa. A minha esposa, para quem não sabe, passou por 2 cirurgias muito complicadas. A primeira para colocar uma válvula no cérebro para retirar a água, e a segunda para tirar o tumor que tinha atrás do glóbulo do seu olho. E em tudo nós podemos ver a mão do Senhor. E louvar a Deus pelas orações desta igreja, principalmente do pessoal de intercessão. Que Deus abençoe vocês. Eu estive estudando em casa sexta-feira para poder trazer uma palavra de Deus aqui para você. E para tanto eu te convido a abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo de número 7. Falar um pouquinho da fé, tratar aqui de um assunto muito importante, que às vezes nós olhamos para as pessoas que Deus usa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nós pensamos que é fácil. A gente pensa que é fácil ser usado por Deus. Deus fala e a gente está pronto e vamos fazer a vontade de Deus. E nesse texto, a qual eu estive estudando, mostra claramente que mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo tendo sinais de Deus, o Gideão ainda mesmo assim titubeou, mesmo vendo o anjo, mesmo vendo o milagre, mesmo tendo o Alã sido molhado por cima, depois por baixo, mesmo assim, ele não queria, não é que não queria, tinha medo de fazer aquilo que Deus queria. Até o verso de número 8, embora que eu vou discorrer quase o capítulo inteiro, mas vamos ler até o 8. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá as partes à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens
que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou a sua mão, a provisão e as suas trombetas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Senhor, nós queremos te louvar por este momento. Vamos ouvir a tua voz. Eu peço humildemente que o Senhor, como tem feito em muitas ocasiões, que não será diferente nesta, que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia da minha vida e que o Senhor possa me usar para o engrandecimento do teu nome. Que nesse momento eu venha a cada vez mais diminuir e o Senhor crescer abundantemente na minha vida. Sê conosco e tudo aquilo que o inimigo das nossas almas estiverem tentando contra este culto, nós repreendemos no nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que atrapalha as pessoas de ouvirem a tua palavra, nós colocamos por terra no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Bom, eu gostaria de falar aqui agora sobre a vitória retumbante da fé. Repita comigo: a vitória retumbante da fé. É o que eu vejo aqui. Então, a Bíblia vai dizer que Deus chama este homem chamado Gideão. Só que ele é chamado através de alguns sinais. E ali, através desses sinais, ele também passa a se chamar Jerubaal. O homem que derrubou o altar do Deus cananita. É isso que significa o seu nome. O uso desse nome, além de demarcar uma transição na narrativa, pode sinalizar também a fé renovada de Gideão. Então Deus, toda vez que Deus vai trocar o nome de alguém, Deus vai fazer algo na vida daquela pessoa. E que nessa manhã, ao fazer algo diferente na sua vida, Deus também mova a sua vida para algo diferente nessa semana. Então, esse nome representa o início de uma nova história para ele e para o povo de Israel. Gideão, como nós lemos aqui, como nós vimos, ele tinha muita gente. Ele tinha, a início, 32 mil homens junto à fonte de Harod. E quando nós vamos dar uma olhada no que significa essa fonte, o significado dessa fonte, Harod, em hebraico, é tremer, estar aterrorizado. É um nome muito sugestivo, porque quando se vai passar as peneiras que Deus tem para passar, nós vemos que muita gente covarde e que não queria lutar foram embora. Então, uma coisa que já fica aqui de lição para nós é que muitas vezes Deus vai fazer com que nós cheguemos em algumas situações, para que quando nós estivermos nessas situações, algumas pessoas saírem da nossa vida. Porque a gente pensa que eles estão conosco, mas nem todo mundo está preparado para passar o que você vai passar. Então, essas pessoas que foram deixadas de lado, não foram deixadas de lado simplesmente, foram deixadas de lado porque elas iriam atrapalhar. E uma coisa que eu não vejo no texto é Gideão reclamando. Eu não vejo Gideão reclamando porque Deus tirou essas pessoas. Então, se Deus está tirando algumas pessoas da sua vida, pare de reclamar. Porque você não sabe o que Deus está ouvindo pelas tuas costas. As pessoas podem falar de você e você não sabe, mas o Deus que você serve sabe. Então Ele vai criar situações para que a partir daquele momento que Ele vai te fazer algo, que Ele vai te decretar algo, que Ele vai passar para você algo, que algumas pessoas que não vão te fazer bem, que essas pessoas fiquem bem longe da sua vida, para que você tenha um novo recomeço no nome de Jesus. Então os midianitas, eles estão ali, são um número muito grande. Eles e seus aliados estão no vale de Jezreel, ao norte do lugar onde ficaram os soldados de Gideão. Então eles estão ao norte. O texto em pauta
vai tratar aqui do exercício da fé. Repita comigo: exercício da fé. Foi o que Deus fez com você hoje. Ele te trouxe aqui para você entender o que é o exercício da fé. Porque se você não exercitar a sua fé, você não vai progredir. Tá? Então nós precisamos exercitar. E aí, Deus quer exercitar a fé de Gideão mais do que o embate militar. E você nota que quando Deus requisita todos para lutarem, eles têm na cabeça que eles vão pegar em armas. Eles têm na cabeça que eles vão para o embate. Esse é o nosso pensamento. Esse muitas vezes é o nosso erro. Quando Deus nos chama, a gente já fica colocando na cabeça como é que nós vamos fazer. Mas Isaías 55 vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. E o caminho que o Senhor tem trilhado para nós é muito melhor do que o caminho que nós queremos traçar. Esse é o nosso defeito de quando Deus nos chama. A gente acha que vai ser tudo do nosso jeito e Deus está rindo lá, dizendo não é desse jeito. Permita-me abrir um parênteses. Quando Jesus perguntou como nós vamos dar de comida a essa multidão que tinha ali, e a Bíblia vai dizer que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí a Bíblia diz que ele pergunta a Filipe: e aí, Filipe, como é que nós vamos alimentar essas pessoas? E a Bíblia vai dizer em João capítulo 6 que Jesus fala isso para o experimentar. Porque é como que o Criador está perguntando para a criatura como é que ele tem que fazer. Inverte-se os papéis. Em vez do Filipe ser uma pessoa humilde e falar: não, Deus aqui é o Senhor. O que faz milagre aqui é o Senhor. O que realiza proezas aqui é o Senhor. Quem faz o cego enxergar é o Senhor. Quem faz o mudo falar é o Senhor. Quem faz o surdo ouvir é o Senhor. Quem faz o paralítico andar é o Senhor. Não, eu me recuso a falar alguma coisa. Não. Ele vai fazer conta. Nem da matemática ele é. Ele chama lá assim, tantos denários. O que vem na cabeça ele fala. E muitas vezes Deus nos coloca em situações para tirar essas coisas de nós. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer pregar do nosso jeito. Nós queremos cantar do nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus está dizendo nessa manhã: para de ser assim, as coisas a partir de agora vão ser do meu jeito e não do teu. Do teu jeito você só está quebrando a cara. Do meu jeito você vai ser vitorioso. Primeiro, quando Deus prova a fé. Então Deus tinha uma vitória sobre a coalizão dos inimigos invasores e os que estão oprimindo Israel. Os inimigos oprimiam Israel por um motivo. Abra a Bíblia, deixa ela aberta e volte no capítulo 6, por favor. Verso 1. Por que Deus está consentindo que os midianitas oprimam o povo? Judiem do povo. A resposta está no capítulo anterior. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou perante o Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, tudo que nós vamos passar, nós não sabemos, mas Deus tem um tempo certo. O tempo certo para passar aquela prova, o tempo certo de ficar naquela luta. Então, Deus tem um tempo certo para cada um de nós. E Deus teve um ponto certo para o seu povo. Então, chegou a hora de corrigir o povo, chegou a hora de consertar o povo. Imagine se Deus voltasse a fazer isso com a igreja. Mas quando eu falo igreja, eu não estou falando individualmente, eu estou falando no coletivo. Porque antigamente, no Antigo Testamento, as coisas eram tratadas no coletivo, hoje é no individual. Hoje a salvação não é pelo coletivo, hoje a salvação é individual. Ainda bem. Porque uma pessoa, por esconder uma coisa, por enterrar uma coisa na sua tenda, muita gente morreu. Foi necessário Deus falar para Josué que tinha pecado no meio do povo. Um homem
com coração enganoso, estava atrapalhando a nação. Ainda bem que não é assim hoje. Então Deus quis corrigir. Repita, corrigir. Então, se você está passando por uma situação que você não quer, não fique bravo. Deus está te corrigindo. E lá em Hebreus diz que Deus, Ele só aperta, Ele só corrige quem ama. Então isso quer dizer que Deus te ama, porque lá está escrito: qual é o pai que vendo o filho fazer coisa errada não corrige? Então Ele está nos corrigindo, e por estar nos corrigindo, Ele está nos corrigindo porque Ele tem algo maravilhoso depois dessa correção. Essa correção não é eterna, essa correção tem, repita, tem começo, meio e fim. Algumas pessoas estão no começo, outras pessoas estão no meio, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão no fim desse processo. E o fim do processo é glorioso, porque assim como os anjos do Senhor vieram servir a Cristo, eles também nos servirão quando nós chegarmos e passar a linha da chegada para a glória do Senhor. Mas uma coisa que tem que ser marcada aqui é que os inimigos que oprimiam Israel com um braço onipotente, eles achavam que tinha, Deus agora ia mostrar que de fato era onipotente. Então o povo ficou sofrendo 1 ano, 2 anos, 3, chegou o 7º ano, Deus agora chama Gideão, e Gideão está no momento de fraqueza de fé. Por que de fraqueza de fé? Porque a Bíblia vai dizer que os midianitas, por fazerem o que faziam, as pessoas já não malhavam mais, as pessoas já não se preparavam mais. E aqui vale uma lição para nós. Quando nós estamos sendo tratados por Deus, cuidado, porque a fé vai nos faltar. Quando Deus começa a tratar conosco, a nossa fé vai minguando. Por que vai minguando? Porque a gente vê tantas pessoas sendo abençoadas e nós não. Nós vemos pessoas que não são fiéis a Deus prosperando. Embora está escrito na Bíblia que o sol, ele nasce tanto para quem é justo e para quem não é justo. A mesma coisa com a chuva. E daí nós ficamos muitas vezes sendo bombardeados pelo inimigo, como ele falou para Davi: aonde está o teu Deus? Essa era a revolta de Gideão. Se nós somos povo de Deus, por que está acontecendo isso? E quando nós estamos sendo tratados por Deus, nós não conseguimos ver aonde erramos, porque nós estamos feridos, nós estamos machucados, nós estamos melindrados. E aí nós passamos a nos queixar, esquecemos do que Deus já fez, esquecemos dos erros que cometemos, e aí nós começamos a colocar tudo na conta de Deus. Prova disso é que quando você vai num consultório do psiquiatra ou do psicólogo, a primeira coisa que ele fala é: conte-me, o que está acontecendo? E aí você começa a falar. E quando é que nós temos que fazer isso? É nas orações. Mas quando nós estamos chateados, a primeira coisa que para de fazer é de falar com Deus. A gente passa a nos queixar. Aí a gente se queixa com um, a gente se queixa com outro, a gente vai se queixando daqui, vai se queixando dali. E aquela pessoa que está ouvindo as lamúrias, se não tomar cuidado, ela também vai ser envenenada. E aí a nossa falta de fé vai contaminar um, vai contaminar outro. Aí alguém que vê você sempre pregando, sempre ministrando, aí fica sabendo que você está na luta, fala: poxa, se ele que prega, se ele que ensina, se ele que faz tudo isso, está nessa situação, eu não quero compromisso com esse Deus aí não. É assim que Gideão estava. E aqui nesse primeiro tópico tem 4 coisas interessantes. Em primeiro lugar, a perseverança contra a vanglória. Se você for no verso 2, você vai ver que está escrito assim: muito é o povo que está contigo, para eu dar, capítulo 7, verso 2, para eu dar aos midianitas em sua mão. É muita gente. E por que é muita gente? Porque Deus conhece o nosso coração.
a gente está na luta e de repente recebe uma grande vitória, é por causa do meu diploma na parede. É por causa dos meus tantas horas de oração. É porque eu fui tantas vezes no monte. É porque eu fui lá na campanha. É porque eu fui... Não, irmão. Aí Deus fala assim: a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Se Deus continuasse a fazer isso, muita gente andaria com o nariz menos empinado. Principalmente quem prega e canta. Porque eu estou pregando aqui, não é na minha unção, é na unção de Deus. Eu estou pregando aqui, não é na minha sabedoria, é na sabedoria de Deus. Eu não estou pregando aqui o que eu quero, eu estou pregando aqui o que Ele quer. Eu não estou pregando aqui a minha vontade, é a vontade dEle. Se tudo é dEle, por que eu vou me gloriar? É aquilo que João Batista falou, é necessário então que Ele cresça e que eu diminua, porque Ele crescendo muito mais coisas Ele vai fazer através da minha vida. Então Ele falou: Gideão, não vou deixar esse mundaréu de gente com você não, porque quando vocês ganharem, porque vocês vão ganhar, porque eu escolhi vocês para ganhar, eu escolhi vocês para serem vitoriosos, eu escolhi vocês para terem êxito, mas a honra e a glória não pertencem a vocês, pertencem a mim, e eu vou demonstrar isso com meu braço onipotente. E na contramão de qualquer estratégia militar, Deus fala: tem muita gente. Você fica imaginando quando Gideão chama, irmão, se 1000 pessoas já é difícil contar, você imagina 32 mil pessoas, é um mar de gente. Gideão olhou e falou: tá ganho. Às vezes, Deus chama você para fazer uma coisa, e você vê que as pessoas que estão vindo com você são pessoas que sabem mais que você, têm mais unção que você, têm mais graça que você. E o que Deus fez? Pô, por o Gideão não ficar se escurando nas pessoas, eu vou tirar as pessoas, vou deixar o número bem reduzido, para ele entender que o negócio não é com eles, é com ele. Então entenda que o negócio é com você. Não é com o teu vizinho, não é com o teu parente. O negócio aqui hoje é com você. Então não importa se você tem muito ou pouco. O importante é se Deus está com você. Porque se Deus está com você, você vai longe. Se Deus está com você, você não vai parar. Se Deus está com você, nada vai deter aquilo que Deus tem para fazer. E por que Deus não envia anjo? Porque seria muito fácil para Ele. Deus envia pessoas igual a mim e você, pessoas imperfeitas, pessoas que muitas vezes não têm fé, para que ao ter êxito, a honra e a glória seja dada a Ele e não a nós. Guarde isso, por favor. E o que Deus faz? Deus vai fazer um enxugamento no exército. E Deus vai enxugar 99% desse exército. 99. Você imaginou um negócio desse? Ficaram quantos? 300. Uma coisa que você precisa entender é que as vitórias alcançadas pela fé glorificam a Deus, pois ninguém é capaz de explicar como ocorreu. Como é que ocorre de uma mulher, que eu já vi, que não tinha o útero, gerar 3 filhos? Eu acho que vocês não entenderam. Ela não tinha útero. E ela gerou, acho que foi 3 ou 4. Ela foi enviada para os Estados Unidos para fazer um teste nela. Não era ela que tinha que estar lá. Eram os pastores que tinham que estar lá, entendendo, falando para eles que aquilo que aconteceu com ela é milagre. Milagre não se estuda, milagre se vive. Não se estuda milagres. E aí, nós não precisamos estudar esses milagres. Em segundo lugar, a disciplina, a dispensa divina dos medrosos. Então, a primeira peneira que Deus usou para filtrar e enxugar o exército foi dispensar os medrosos. Se você for comigo em Deuteronômio 20, verso 8, você vai ver que esse procedimento Deus fez com Moisés.
Quando Moisés chama o povo para fazer algo, olha o que está escrito. O que Deus coloca no coração de Moisés. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Volta para casa. Manda os medrosos para casa. Mande os tímidos para casa. E por que que Deus fez isso? Porque um soldado medroso presta um desserviço ao exército. Ele é uma ameaça e não uma ajuda. É um estorvo e não um cooperador. E uma pessoa que está com medo, e uma pessoa que está tímida, ela com certeza vai passar essa covardia para os demais. Aí Deus faz o quê? Manda para casa. Eu creio que aqueles 22 mil já estavam ali sem querer fazer. Uma coisa que eu aprendo aqui então, quando você tiver que fazer alguma coisa, colocar o plano em ação, alguém começar a fazer cara feia, manda para casa. Ah, eu vou fazer isso, Deus colocou no meu coração, manda para casa quem não quiser fazer. Ah, mas vai ficar só eu, Pedro, Tiago e o barquinho. Deus abençoe vocês. Porque Deus tem compromisso com o corajoso. Deus tem compromisso com aquele que não tem medo. Deus tem compromisso com aquele que bate no peito e fala: nós somos em poucos, mas nós temos joelhos, nós temos boca e nós temos um Deus todo-poderoso que nos chamou. Então, nós vamos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Acabou, irmão. Acabou. Deus está usando uma peneira para tirar as pessoas medrosas do teu lado e você... Mas vai ficar só eu, esse pouquinho de gente. Nossa, quando eu assumi esse cargo, tinha 50 pessoas, ficaram só 5. É Deus tirando o teu departamento pessoas que não querem nada, só querem aparecer. Só querem ir na hora dos louros, só querem ir na hora quando vai comer picanha, só querem ir na hora de tirar foto. Não, esses aí deixa em casa. O medo e a fé não podem conviver por muito tempo no mesmo coração. Ou tu tem fé ou tu é medroso. Você lembra que Jesus falou para os discípulos: vocês vão andando que eu vou chegar, vou até vocês. A Bíblia diz que eles não queriam, Jesus fala. E a Bíblia diz que Jesus os força. Aí quando está lá, por uma altura da madrugada, lá vem Jesus andando sobre o mar. Olha o que Jesus fez para arrancar o medo do coração daqueles homens. Quando Jesus começa a vir sobre as águas, alguém olha e fala: rapaz, aquilo é fantasma. Quando um fala aquilo é fantasma, 12 homens começam a gritar. Agora você imagina 12 homens gritando com medo. Um fala é fantasma, os outros 11 vêm atrás. Jesus primeiro passa de largo e depois ele volta. Muitas vezes a situação que você está enfrentando é para tirar os fantasmas escondidos aí do seu coração. É para arrancar aí as mágoas que está aí dentro. É para arrancar as confusões que está aí dentro. É isso que fazemos na cadeira do psicólogo, na cadeira do psiquiatra. É para arrancar as coisas que não prestam, que estão escondidas. E é isso que Deus está fazendo aqui, tirando essas pessoas. Ou o medo vence a fé e desistimos, ou a fé vence o medo e triunfamos. Não tem terceira opção. Ou o medo vence, ou a fé vence. Eu te convido a estar com fé, porque com fé nós vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. Só com fé. Para abrir o Jordão, a Bíblia diz que os sacerdotes tiveram que molhar o pé. Se não colocasse água, se não colocasse o pé na água, não abriu o Jordão. Imagine se fosse um fresquinho. Ai, meu tênis de marca. Vai molhar meu tênis, Moisés. Vai sujar minha calça, Pierre Cardin, Moisés. Não. Se Deus mandou se jogar, se joga. Se Deus mandou ir rio a fundo, vá.
Ezequiel anda no tornozelo, joelho, lombo, peito. E aí, Senhor, eu vou me afogar. Não vai não, continua. E ele continuou. Se Deus está mandando ir, vá. Porque Deus vai com você. Você não vai afundar. Você não vai morrer. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas a ordem é para frente. Continue. Não pare. Porque a vitória já é certa no nome de Jesus. Em terceiro lugar, a dispensa divina, dos distraídos. Então a primeira peneira foi para os covardes. A segunda peneira, usada por Deus, é astuta e estranha. Porque não tem consenso entre os teólogos o significado disso. Gideão deveria levar esses 12.000 homens. Mas, engraçado, que quem vai escolher não é Gideão. Se muito pastor voltasse a ouvir a voz de Deus, muita gente não estaria ocupando o cargo na igreja. Porque quem escolhe não é um homem, quem escolhe é Deus. Vai lá, Gideão, que eu vou escolher. Vai, Gideão, eu vou escolher. E quem ficar assim ou assado, põe a parte. Para fazer a obra de Deus tem que ter critério. Para fazer o que Deus quer tem que ter critério. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, porque aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui é a casa onde o poder de Deus está. Primeira Coríntios 14:40 diz: tudo que for feito aqui tem que ser feito com ordem e decência. E não sou eu que estipulo o que é o que não é, é Deus. Como é agora, quem escolheu primeiro foi Deus. Manda os covardes para casa, foi Deus que mandou. E Gideão não fica bravo porque 22.000 vai embora. Porque tem pastor que quando as pessoas começam a ir embora, começa a bater nos que ficaram. Desce a lenha nos que ficaram. Até parece que a gente foi embora e está aqui de otário. E aí, agora tem muita gente. Tem 12.000. E o critério agora é beber água do jeito que Deus quer, fazer as coisas do jeito que Deus quer. Aí começa a fazer lá o negócio. Aí a palavra que Deus vai usar para que esses 12.000 saiam, para que os 300 fiquem, a palavra usada que ele vai usar, quer ver? Vamos lá voltar no verso 4. E disse o Senhor a Gideão: há muito povo, fazendo-os descer as águas, ali os, a palavra provar em hebraico é tissiraf. Repita comigo, tissiraf. Essa palavra tissiraf em hebraico significa, é a mesma coisa de quando é o processo de derreter o metal, visando separá-lo das impurezas. Então quem é impuro vai para casa. Quem está com o coração não muito bom vai para casa. E a gente às vezes fica querendo lutar com gente que Jesus já mandou ir para casa faz tempo. A gente quer perto da gente no nosso ministério pessoas que Deus já mandou para casa faz tempo. Você lembra o que está escrito em 1 Samuel 16:1? Deus já começa falando assim com Samuel: até quando? Até quando você vai ter dó do Samuel, do Saul? Até quando você vai ter dó do Saul? Até quando? Porque eu já o rejeitei. A palavra que está lá no hebraico é: para mim ele já morreu. Até quando você vai chorar por quem já morreu? E aí a gente fica lutando, fica fazendo. Eu mesmo já passei por um caso desse, que eu fui querer ajudar uma pessoa que não era para ajudar, acabei saindo pela igreja pelo fundo por aquilo que ele fez.
saí da igreja pela porta dos fundos, não pude pegar nem meus pertences, porque eu fui querer ajudar uma pessoa que não era para ser ajudada. Porque não se ajuda a cobra. Porque quando você ajuda uma cobra, ela vai te picar num dia que você menos esperar. Por quê? Porque você já está todo mansinho com a cobra. Aí a cobra vai e destila o seu veneno. Então Deus falou, vou eu provar, eu. Aí quando Deus prova, 300. De 32 mil, sobrou 300. E você vê Gideão reclamando? Procura aí no texto se você vê Gideão reclamando. Eu vou repetir. Por que você anda reclamando por gente que Deus já tirou da sua vida faz tempo? Irmãos, eu carregava o negócio do meu coração há muitos anos, até o dia que uma neurocientista me pegou, me depenou, me detonou, me colocou de ponta cabeça, me esquartejou. Aí eu acordei. Por que você quer fazer parte de lugares que Deus já te tirou? Por que você quer continuar com gente que Jesus já tirou da sua vida? O Gideão falou, tá, é com esses 300? Vamos lá. Você sabia que se você for começar a lembrar aí de quantos amigos você tem, eu duvido você encher uma mão. Eu duvido você encher uma mão. Esse é meu amigo, esse. Eu duvido. Então deixa Deus provar as pessoas que querem ficar com você, porque as pessoas que entrarão na sua vida, ficarão. Elas não apenas passarão, elas ficarão com você, que venha o que vier. Conte comigo, vai ser a palavra que essas pessoas vão falar para você. Então sobra 300. O propósito não era retratar a valentia desses homens, mas destacar o poder de Deus em livrar Israel de tão grande multidão invasora. Para você ter uma ideia, essa passagem de 300 homens motivou um grande homem na fé chamado John Wesley. Olha só John Wesley, olha só o que ele falou. Dê-me um exército de 100 homens que não temam coisa alguma, a não ser o pecado, e que não amam coisa alguma, a não ser Deus, e eu farei estremecer as portas do inferno. E ele estremeceu. Vai fazer uma pesquisa de quem foi ele, para você ter uma ideia. Em quarto lugar, a constatação que com Deus poucos são maioria. Repita comigo. Com Deus, poucos são maioria. É o que acontece nos versos 7 e 8. Sobrou 300. Então fica evidente que a vitória nem sempre é resultado de ação de uma maioria. Eu não sei quantas pessoas cabem aqui, mas vamos supor que caibam aí 600 pessoas. Vamos aí, 600 pessoas. A igreja está lotada, mas o pastor não pode contar com 600. Ele pode contar lá mal com 10, 15. E se for muito ainda. Acaba o culto, todo mundo vaza. Ele tem que ficar, tem que atender. Mas a retaguarda tem que funcionar. Tem que ter gente para fechar a igreja, tem que ter gente para fechar o estacionamento, tem que ter gente para... Então... Mas aí uma coisa que você precisa entender, que a Bíblia diz em Joel 3:10, digo fraco, se você está se sentindo fraco, você vai sair daqui forte. Porque lá em 1 Coríntios, Deus disse para Paulo que ele chama as coisas que não são, para que realmente sejam. Então Deus te trouxe aqui mesmo fraco para você entender que não é na sua força, não é no seu poder, é na força e no poder de Deus. Vá comigo em Hebreus, para a gente sair desse tópico, 11 versos 32 a 34. Hebreus 11, 32 a 34. Olha só o que o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, disse. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão,
e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso aqui tudo é um resumo do que Deus está fazendo na vida de Gideão. Eu tenho certeza que se nós tivermos fé suficiente, as pessoas passarão a não mais falar de nós, mas da fé que nos mantém de pé. O que te mantém de pé, irmão? Tem que ser sua fé. O processo que nós passamos e ainda estamos passando, o que nos mantém de pé? A fé. Depois que a minha esposa voltou do hospital, a minha agenda começou a encher. E aí eu pergunto para o Senhor, da onde eu vou tirar força para pregar? Da onde vai me vir inspiração, iluminação para pregar? E Deus falou, está do jeito que eu queria. Porque não é você, sou eu. Não é a sua sabedoria, é a minha. Então agora você está no caminho certo. Então Deus pode mover tudo na sua vida para você chegar onde Ele quer. O quê? Que você é dependente 100% dEle. Entenda isso. Então Gideão vai triunfar pela fé. Segundo, quando Deus prova, e agora quando Deus fortalece a fé. O propósito do Senhor era que Gideão e seus 300 homens atacassem o arraial dos inimigos ou dos midianistas durante a noite. Mas aí, depois que Deus tirou todo mundo que tinha para tirar da vida de Gideão, precisava fortalecer a fé dele. Vá em Juízes 7:10. Olha só o que diz o início. E se ainda temes atacar ou descer. E se ainda temes, ou seja, Deus sabia que ele estava com medo. Ele não falou nada para ninguém, mas Deus conhece o coração. Salmo 139 vai dizer que a palavra não chegou nos meus lábios, mas o Senhor já sabe que eu vou falar. Então ele está com medo. Mas ele não falou. Por que ele não falou? Porque ele está com vergonha. Como é que ele vai falar para Deus que ele não tem fé? Olha, Senhor, os comandantes que o Senhor acabou de escolher, não tem fé. Aí Deus falou para ele, se você ainda tem alguma dúvida, desce tu e o moço. Por que moço? Porque geralmente pessoas mais novas, elas são mais aguerridas. Pessoas mais novas, parece que elas têm mais fé, elas são mais... sabe? E Deus falou, pega lá, e chamou pelo nome, o Purá, pega ele. E vai ao arraial dos midianitas, vai lá de noite, vai lá. Irmãos, Deus já tinha falado com Gideão 3 vezes. Vamos ver? Juízes capítulo 6, verso 14 e 16. Juízes 6, 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, olha a promessa, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Primeira vez Deus falou com ele, verso 16. E o Senhor disse, porquanto eu hei de descer contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Vá agora, capítulo 7, verso de número 7. E disse o Senhor a Gideão, terceira vez, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Deus já havia feito quantas promessas para ele? E mesmo assim ele estava com medo. Isso aqui é nós, irmãos, não é só o Gideão, não. E se você for lá, eu não vou ler, além de falar com ele 3 vezes, ele deu 3 sinais.
Primeiro sinal está lá em Juízes 6, 19 a 21. O fogo de uma rocha. O anjo chega e ele fala, se é o Senhor mesmo, espera aí que eu vou fazer uma oferenda. Quando ele coloca a oferenda em cima de uma pedra, que lá está escrito penha, quando ele coloca lá, a Bíblia diz que o fogo saiu da rocha. Já pensou você ver a parede sair no fogo? O Gideão viu isso. Depois ele fez um outro, molha só a parte de cima aqui do lã. Molhou. Aí no dia seguinte molha só a parte de baixo. Molhou. 3 sinais, 3 promessas e o homem estava incrédulo. Não está parecendo a gente? Tu vem todo domingo, ouve às vezes as mesmas coisas e sai do mesmo jeito. Chega em casa, comete os mesmos erros, fala as mesmas besteiras e tem as mesmas atitudes. Mas a gente fala mal do Gideão. Poxa, Deus está falando com ele, meu. E com você não? Depois de toda essa ajuda divina, Gideão deveria ter fortalecido em sua fé, mas não aconteceu. Então, o propósito agora, portanto, não é acabar com o seu potencial de arrogância, mas assegurar a vitória. Primeiro ele tira os arrogantes, os medrosos, e agora ele quer fazer com que as pessoas entendam que a fé vem pelo Senhor. Em primeiro lugar, ele precisava entender que tudo aquilo aconteceria por intermédio de uma promessa. Naquela mesma noite, quando os soldados acamparam junto à fonte de Harob, e os 300 foram selecionados, Deus dá mais uma prova de que estava engajado no projeto de triunfar sobre os midianitas. Vá para Juízes capítulo 7, verso 9. Irmão, Deus deu 3 sinais para ele, e vai dar o 4º, definitivo. Essa daqui é a palavra definitiva para você sair daqui crendo na vitória. Porque Deus já falou contigo muitas vezes. Juízes 7, 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Segundo, como vai ser então isso? Através de um sinal. Para encorajar Gideão, ele manda ele até o exército inimigo, fique escondido e fala, ouça com os teus próprios ouvidos o que o soldado vai falar que ele sonhou. Ouça. Juízes 7, 11. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerá ao arraial. Deus te trouxe aqui para te fortalecer também. Quem é? Então, nesse trecho bíblico, a ideia de fortalecer. E o nome aqui, fortalecer, eu até lembrei do pastor João, estou até profetizando, do pastor João, quando eu estava estudando. Porque aqui o fortalecer, a palavra no hebraico, shazak, kawazak, significa literalmente aspectos emocionais e espirituais. A força mencionada é aquela que vem do Senhor, que nos sustenta e nos encoraja nos momentos difíceis. É essa fé que Deus está colocando agora em você, que eu tenho fé que Ele está fazendo isso. Ele vai te fortalecer emocionalmente e espiritualmente. Eu vou repetir, Ele está te fortalecendo emocionalmente e espiritualmente, para que você alcance as promessas que Ele já tem feito para você e para sua família. Vá para Juízes 7:13. Olha o que Gideão e o moço ouviram. Chegando, pois, Gideão, detalhe, se ele não vai,
Se ele fica igual você e eu, muitas vezes birrento, que não quer sair, que não quer ir para lugar nenhum, eu não ia ouvir isso aqui não. Tem que fazer o que Deus está mandando. Se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou você se camuflar, vá. Se Deus mandou você se esconder e ouvir, vá. Olha só o que está escrito. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: irmão, quando Deus quer te abençoar, até quem não sabe de nada profetiza. Até incrédulo vai profetizar. Até pessoa que não tem nada de Deus vai profetizar ao seu favor. Olha o que diz aqui. Não é isto. Ainda deu a interpretação. E como é que pode dar um sonho para o incrédulo e em seguida a interpretação? É o Deus que eu sirvo. Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Irmão, ele sabia a vida toda do homem. Varão israelita, Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Irmão, se o Gideão não se convencesse disso, eu ia lá pedir permissão para Deus para dar uns 3 tapas na orelha dele. Então agora ele vai alcançar, terceiro, ele vai alcançar tudo aquilo por intermédio de uma confirmação. Então aquele relato, ele ouve, se enche de fé, e por ele se encher de fé, tem o verso 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. O povo ficou alegre, o povo ficou feliz. É o que Deus está fazendo aqui hoje, nos mandando alegria que vem dos céus. Então Gideão ficou convencido. Eu estou convencido que eu estou saindo daqui de Poço da Vitória. Eu não sei você, mas eu estou. Terceiro e último. Quando Deus prova, quando Deus fortalece, e agora, quando Deus recompensa a fé. Então, Deus deu a Gideão, repita, garantias de vitória. Como tem dado a você, como tem dado a mim. Primeira coisa que Deus deu: sabedoria para preparar o exército. Deus, sabedoria. Que sabedoria? Olha só. Dividiu os 300 homens em 3 companhias de 100. Foi Deus que deu a estratégia. Segundo, colocou na mão de cada soldado 3 objetos. Repita comigo: trombeta para tocar, cântaro de barro para quebrar e uma tocha para acender. Eclesiastes 9:10 diz: tudo que vier na tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de forças do Senhor para fazer. Então, em segundo lugar, coragem para comandar o exército. Separou lá tudo em 3. E no final, quando tudo acontecesse, verso 20, eles tinham que falar a espada do Senhor e de Gideão. Resumindo, que o meu tempo já acabou aqui, falta 1 minuto. Resumindo, a Bíblia vai dizer que, primeiro, repita, se toca a trombeta, se faz barulho. Segundo, se quebra o cântaro, faz mais barulho. Terceiro, se acende a tocha. E quarto,
Grita. Vocês são inteligentes, vocês são inteligentes. Posso pôr de pé? Fique de pé, por gentileza. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá em Josué. Uma muralha. Uma muralha. 7 dias contornando. 6 dias contornaram. Ao 7º dia, 7 voltas. E o que eles tinham que fazer na última volta? Não. Primeiro tocar a trombeta. Tem que ser por ordem. Repita, primeiro troca a trombeta. O que é tocar a trombeta? É dizer assim, ó muro, eu não sei como você vai cair, eu não sei como é que você vai vir ao chão, mas eu sei de uma coisa, que eu estou louvando ao Senhor com estas trombetas, Ele está chegando no céu. E aí a Bíblia diz que quando eles deram a 13ª volta, Josué falou, grita! E o que eles fizeram? Gritaram. O que eles gritaram? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que aquelas muralhas caíram. A muralha só não caiu toda porque uma família tinha promessa. Então a muralha veio caindo, mas tinha um escarlate ali naquela casa, mas vem caindo. E quando chega onde está Raabe, Deus fala, para! Pode acontecer o que for, mas o sangue de Jesus que está na sua vida tem te protegido de todo mal. Parou ali. Por isso que é bom você ser da igreja. Vamos orar? Se você não sair daqui de Poço da Vitória, eu vou bater em você. Eu e... como é o nome dele? Eu e o Caleb. Nós vamos bater em você. Ô Caleb, é figurativo isso, não é literal não. Calma, Caleb. Calma. Vamos orar? Irmão, não tenho dúvida que essa palavra veio do trono. Não tenho dúvida. E se você quiser essa palavra depois, você pede para a Sônia que eu vou mandar o PDF para ela. Porque veio do céu. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Nós te enaltecemos. Nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor nos peneirou aqui nessa noite, nessa manhã. Os covardes não vieram. Depois o Senhor provou a fé. E depois o Senhor recompensou a fé. E obrigado, Senhor, porque o Senhor só recompensa quem tem fé. O Senhor recompensa aqueles que acreditam no milagre. O Senhor recompensa aqueles que acreditam mesmo em dias chuvosos que a vitória chegará. E eu te louvo por isso, Senhor, que o Senhor recompensa aqueles que mesmo sabendo que a muralha vai cair, continuam na muralha. Ela sabia que a muralha ia ao chão, mas ela ficou ali, porque aquele escarlate protegeu ela, assim como o teu sangue nos protege. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E o Senhor faz distinção entre quem te serve e de quem não te serve. E eu te louvo por isso, Senhor. Continua a nos abençoar, continua a nos fortalecer, continua acima de tudo recompensando a nossa fé que temos no teu Filho Jesus. Muito obrigado por esta manhã gloriosa.